Olá, minha galera! Hoje o Tô Ligado é especial. Sabe por quê? Vamos falar sobre a consciência negra. Programa que está recheado de coisas boas. Nós temos a Hora do Job. Você vai gostar da Hora do Job. Nós temos também o Na Estrada. Vamos falar um pouco sobre a Igreja do Bonfim, sobre o sincretismo religioso. Nós temos também aula extra, vários professores dando várias dicas para você vestibulando, para você concurseiro. E aqui, direto da Igreja do Rosário dos Pretos, nós tivemos dois convidados especiais. O professor César Augusto, professor de História, mais de 40 anos em sala de aula, e também a professora Rarena, de Ciências Sociais. Acompanhe cada segundinho do nosso programa, que você vai sair, fortalecido de informação. Vem com a gente! O Tô Ligado de hoje se encontra aqui na Igreja do Rosário dos Pretos. Vamos trabalhar um pouquinho sobre o Dia da Consciência Negra. É um programa muito especial. E eu tenho dois convidados, dois colegas de profissão, que são considerados assim, ícones em cada um de sua disciplina. Primeiro, César Augusto, muito obrigado por ter aceito o convite. É uma satisfação enorme dividir a cena, a tela com você, meu irmão, que é um dos maiores ícones que nós temos na educação da Bahia. E nós temos uma jovem promissora, está aí na luta diária, Rarena é professora de Sociologia, Ciências Sociais, e muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, prazer estar aqui. Vamos começar a nossa dinâmica de hoje. Eu quero que todos que estão assistindo agora prestem muita atenção, que é sobre a consciência negra. Nós estamos aqui exatamente na Igreja do Rosário dos Pretos, Cezinha. Posso conversar com você? Pode sim. Na Igreja dos Rosário dos Pretos. Me conte um pouco sobre a Igreja do Rosário dos Pretos, em Pelourinho. Pelourinho é um lugar de resistência e a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos é outro lugar de resistência. Você sabe que os negros não podiam frequentar as igrejas católicas tradicionais. Se você pegar algumas igrejas, como aqui em cima, a Igreja Nossa Senhora do Santo Antônio, além do Carmo, ela tem na porta principal grossa uma grade, onde os negros ficavam esperando os seus senhores. E a religião oficial do Brasil, o que herdamos de Portugal, é a religião católica apostólica romana sem tolerância religiosa. Então os negros não podiam cultuar seus orixás, certo? Eles tiveram que adequar os seus orixás aos santos católicos, que vamos chamar de sincretismo religioso. E para que tivesse mais liberdade, eles criaram essa igreja daqui, que é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Tem uma coisa interessante, que se o câmera puder dar um destaque, que é o teto. Esse teto levou anos para que não fosse descoberto. Levou anos com a pintura bem grossa, de tinta a óleo azul, a imagem da lua, das estrelas, certo? Para que não despertasse a curiosidade da camada dominante. Quando foi feita a reforma, foi descoberto que por debaixo daquela tinta azul tinha um outro painel, que é esse painel que está aqui. Painel lindíssimo, que retrata momentos negros, retrata Jesus Cristo, retrata os orixás. Tanto assim que aqui, quando você tem o Dia da Consciência Negra e o Dia da Baía do Acarajé, você tem o culto ecumênico com toques de candomblé, toques de umbanda, certo? Então é um lugar extremamente de resistência do negro que foi tão massacrado, tão combatido, tão violentado. Essa igreja aqui é muito tradicional, é um ícone dentro do Pelourinho para se falar sobre a questão do negro. O nome Pelourinho é um tronco de madeira onde se amarrava o negro para açoitá-lo. Eu costumo dizer assim, que a frase uma das maiores frases da história é aquela que diz: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Então, a igreja fez muito isso na Idade Média. Quem contestava a igreja chamava de herege e apenas ser queimado vivo na fogueira. E o povo tinha que ir para o local de condenação. Para quê? Para servir de exemplo. Só fulano morreu, eu também não quero morrer. Depois passou a ser forca. E o negro passou a ser açoitado aqui. Pelourinho é um tronco. De amarrava o negro, tinha um chicote chamado de bacalhau, que na ponta vinha cheio de franjas, e lapeava as costas todas do negro.
estava em sangue vivo. E curava como? Sal grosso. Isso era para que servisse de exemplo para que outros não tentassem fugir. Mas só que o negro era tão resistente, e era quem mais tinha o conceito de família, porque nem sempre o senhor comprava toda a família inteira. Era pai para um lado, mãe para o outro, filho para o outro. E aí esse negro queria recuperar sua família, certo? E era quem mais tinha sentimento, né? Ele foi deslocado da sua vida, da sua cidade, e foi tirado de lá de dentro. Trocado por fumo, por gin, por rum. Quando não tinha que trocar, Portugal incentivava a briga entre as duas tribos. E aí, uma coisa que sempre eu falo para meus alunos, por que quando a gente fala em escravidão, por que só se lembra do negro? O grego foi escravo, do romano não era negro. O hebreu foi escravo, dos mesopotâmicos, dos egípcios não eram negros. O primeiro negro no Brasil foi o índio. Só que o índio não dava lucro. Um dos direitos do capitão-donatário é escravizar índio. Já que colônia existia para enriquecer a metrópole. É o famoso pacto colonial. Então a igreja está tomando uma sacudida violenta na Europa por conta da reforma protestante. E ela se reformula, chamada Contra-Reforma. Onde tem um lance interessante que é o militar, né, Inácio de Loyola, ele cria as Companhias de Jesus, que tem como duas finalidades. Primeiro, combater o protestantismo na Europa, e segundo, difundir o catolicismo por regiões que não tivessem nem catolicismo nem protestantismo. Que região vai ser essa? América, continente recém-descoberto. E Portugal não lucrava com o índio. O que a igreja faz? Tira o índio, ela mesma escraviza o índio, com o objetivo de, entre aspas, né, catequese, e coloca o negro para ser escravo. Esses negros sofreram torturas, barbáries, o dente arrancado com martelo, eram açoitados em praça pública aqui no Pelourinho. E uma coisa de resistência que durante séculos foi muito maltratado. As negras grávidas, elas abortavam, tomavam chás abortivos, porque ela não queria que os filhos passassem o que ela e o pai estavam passando. Então, Pelourinho é um centro de resistência. O negro é um centro de resistência. O maior legado cultural do Brasil é negro. Na música, na dança, na comida, no linguajar, na Bahia. Então não tem como falar de consciência negra sem trabalhar a história. Com certeza. Né? Onde, se não me falha a memória, César, me conserte se eu estiver errado, cerca de 10 milhões de negros foram retirados do seu continente para ser escravizados no outro lado do Atlântico. Desses 10 milhões, cerca de 6 milhões vieram para o Brasil. Né? Com certeza. Então observe a imensidão que até hoje o continente africano sofre, né, as consequências desse processo. E é importante salientar, enquanto houve escravidão, houve resistência. Com certeza. E se não houvesse resistência, não haveria essas heranças culturais, né, que nós gritamos aqui. Então, até ferrar o negro, né, César? Ferrado, né? Por isso aquela expressão, você está ferrado. Porque isso. O negro era ferrado, muitas vezes com as iniciais, né, da família, marcar mesmo gado, né? Então, uma mercadoria muito lucrativa. Então, o tráfico negreiro, ele era lucrativo. E uma curiosidade, uma das maiores traficantes de escravos negros foi a Inglaterra. E depois é quem mais vai se empenhar pela abolição da escravatura. Aí você pergunta, paradoxo é esse? Ela ganhava vendendo escravo, depois ela se industrializa e vai começar a questionar a escravidão. Vai começar a exigir a abolição da escravatura, porque esse negro vai ser o que para ela, Inglaterra? Mão de obra barata e mercado consumidor. E quando a gente fala sobre a abolição, o que a abolição, dia 13 de maio, resolveu para o negro? Absolutamente nada. Nós tivemos antes leis picaretas, leis que não favoreceram em nada. Como a lei do ventre livre, né? Dizia que toda criança nascida a partir dessa data será liberta. Mas a mãe é escrava. Brigou depois a lei do sexagenário. Quando é que chegava aos 60 anos? E depois veio a Lei Áurea. E aí eu tive um grande professor de história do Brasil, história da Bahia, professor Cid Teixeira. Ele questionava, os negros foram libertos no dia 13 de maio. O que comeram, beberam, dormiram e onde moravam no dia 14? E aí você me lembra de uma canção, né, escrita por Jorge Portugal,
Sim. né, e Lazo, né, interpretado. Então você que está assistindo agora, vá lá no YouTube, coloque clipe da música 14 de Maio, que você vai perceber qual a situação do negro pós-abolição. E aí eu trago a discussão agora, Prof. Arena. Sim. Prof. Arena, eu já ouvi muito por aí, alguns teóricos querendo trazer a afirmativa que não deveria ser o dia da consciência negra, isso é consciência humana. E eu gostaria de ouvir, né, da minha professora, consciência negra ou consciência humana? Com certeza, né? Consciência negra, porque isso traz, né, um símbolo de resistência no nosso país, na nossa sociedade, né? Principalmente do ponto de vista histórico. Biologicamente somos todos humanos, mas sociopoliticamente não somos todos iguais, né? Então, infelizmente, na nossa sociedade há resquícios dessa integração, inclusive, né, lembrando aqui o Florestan Fernandes, que vai falar sobre a integração do negro na sociedade de classe, né, que é a integração do negro nesse período pós-colonial. Então, atualmente, trazendo, né, para a nossa sociedade capitalista, a gente percebe que o negro ele está ainda, né, sobre posição de subalternidade, sobre posição, né, de subvalorização. Então, quais são os cargos, né, que estão atribuídos a essas pessoas, né, às pessoas negras? Então, a gente vê a diferença, né, nas escolhas desses lugares pela sua cor da pele. Então, majoritariamente, as pessoas que estão em posições de poder são as pessoas brancas, né, que têm resquícios aí que são do período da colonização. E as pessoas negras ainda continuam nessa posição de subalternidade, né, nessa área periférica, né, porque quando o negro, o Florestan Fernandes vem trazendo, por exemplo, que quando o negro ele é abolido, né, que ele integra-se na sociedade de classe, por assim dizendo, que é uma sociedade capitalista, ele não tem nenhum tipo de aparato, né, para poder estar integrado nessa sociedade. Então não houve nenhum processo de aculturação, por exemplo, né, que esses ensinamentos trazer, né, a questão educacional, a questão cultural. Então não houve essa preocupação em nenhuma das partes por essa integração do negro. Então o que foi delegado para ele, né? Relegado, por assim dizer, desculpa, foi a periferia, né? As áreas que estão acometidos aí a um processo de desigualdade social, né? De exclusão social, inclusive. Então, por isso, é importante que a gente pense, né? Traga essa ideia, né? Esse dia como importante e crucial para a nossa sociedade, né? Para a gente repensar de qual que é o lugar do negro na sociedade, que esse 20 de novembro ele não se resuma apenas, né, ao 20 de novembro, que esse mês não seja limitado, né, só a essa discussão que acontece, né, no mês de novembro, que várias pessoas estão mais aí inseridas, né, nessa atuação em relação a essa discussão, mas que traga uma consciência, né, uma percepção crítica e que perdure, né, durante todo o ano, né, que é importante que a gente pense sobre essas questões raciais para que a gente tenha uma sociedade mais, né, com mais igualdade, lembrando aqui também das ações afirmativas, das cotas, que é importantíssimo, né, é uma característica, né, da reparação racial, né, reparação histórica. Então, há muitas narrativas que trazem, né, essa desconstrução do que é realmente as cotas, né, as ações afirmativas, que é uma política de reparação, trazendo como se fosse algo negativo, né, para a nossa sociedade, e não como algo positivo, no sentido de avançarmos para uma sociedade mais igualitária, né, e que isso faça com que a gente busque cada dia mais a transformação social, mitigar aí essa exclusão social, né, então transformar a nossa sociedade como um todo, do ponto de vista mais justo, né, mais igualitário e menos hostil, né, que já a própria história já foi hostil com essa formação social, né, que é o nosso país hoje. Minha pró, eu me lembro de algumas discussões no início do século XX, de Gilberto Freire, e trazer a ideia da democracia racial. Existe democracia racial no Brasil? Essa discussão ela é válida? Né? Poderia trazer para a gente um pouco sobre isso? A democracia racial não existe porque é justamente uma narrativa que conta que houve um processo pacífico, né, de exploração, de tortura, e o nosso próprio processo de miscigenação no Brasil ocorreu
através da violência, né? Principalmente partindo aí da percepção de gênero, né? Das mulheres que foram escravizadas, das pessoas escravizadas, né? Que eram estupradas. E com isso aconteceu o nosso processo de formação social no Brasil. Então, a democracia racial, ela traz esse contexto de explicar, né? Gilberto Freire, ele traz de que a nossa sociedade, né? Esse processo de miscigenação, essas relações, o que imperava não eram os conflitos, que havia os conflitos, mas não era isso que imperava dentro desse contexto, mas sim uma relação pacífica entre os senhores de engenho e seus escravos, né? Então, a democracia racial, ela não existe, ela nunca existiu, né? E ela não passa de um mito, como o próprio Florestan Fernandes ele vem trazendo essa discussão no seu livro, né, Integração do Negro na Sociedade de Classe, que vem para falar sobre como essa democracia racial dita por Gilberto Freire não passa de um mito da democracia racial, porque o processo, né, de colonização, o processo de formação social da nossa sociedade foi através de muita exploração, de muito sofrimento e, em resumo, da barbárie. Então, não há democracia na barbárie. Então, por isso, não há democracia racial. O papo tá massa, mas vou dar uma pausa, tá certo, gente? Vamos chamar um bloco assim que eu adoro, que é Na Estrada. Acompanhe. O Na Estrada de hoje se encontra aqui na Igreja do Bonfim, um dos centros turísticos e também religiosos mais importantes que nós temos na Bahia e também do Brasil. Vamos conhecer um tiquinho, uma breve história sobre o culto ao Senhor do Bonfim, um pouco sobre a Igreja do Bonfim, sobre essas fitas maravilhosas e sobre o sincretismo religioso. Venha conferir com a gente. O culto ao Senhor do Bonfim se inicia em meados do século XVIII, exatamente no ano de 1745, quando o traficante de escravizados, Teodósio Rodrigues Faria, no meio da tempestade, prometeu, caso sobrevivesse, trazer uma imagem do Senhor do Bonfim aqui para o Brasil. Inicialmente, a imagem ficou na Igreja da Penha, pertinho daqui na Ribeira. As construções da igreja só foram concluídas em 1772 e hoje é esse monumento aqui que você pode perceber. Em relação ao sincretismo religioso, vem cá falar com a gente. Seu nome é? Jefferson. Em relação ao sincretismo religioso, essa ideia de Senhor do Bonfim, Oxalá, você também é de Recife? Sou de Recife também. E lá rola esse sincretismo religioso ou é coisa nossa? Não, é mais daqui mesmo. Lá se tem toda essa questão da... Como é que eu posso dizer? Religião, mas não é tão forte feito aqui. Isso. Aqui é bem mais forte essa questão dessa cultura, da religião. Apesar de Bahia e Pernambuco terem sido os centros da cana-de-açúcar, consequentemente mão de obra escravizada predominou, essas religiões de matriz africanas parece que é mais forte aqui na Bahia, percebe isso? É muito forte aqui. Eu confesso que eu vou até estudar mais sobre, porque eu acho interessante e acho que a gente conhece pouco da nossa história, da nossa cultura. E as religiões de matrizes africanas, elas fazem parte da nossa história e o brasileiro ele não conhece. Então acho que a gente precisa conhecer. Eu posso dizer que eu mesmo não conheço muito e eu quero conhecer. Eu estou morando aqui agora em Cruz das Almas, aqui perto. E aí eu estou aproveitando para aprender mais sobre a história, sobre a cultura da Bahia. E uma das coisas que eu quero aprender mais sobre a religião de matriz africana. A Lavagem do Bonfim é a segunda maior expressão cultural de Salvador, perdendo apenas para o Carnaval. O sincretismo religioso é fortemente percebido nos festejos. O que aconteceu no encontro do Senhor do Bonfim com Oxalá não foi a troca de um pelo outro. Um não é o outro, tudo é mais complexo. São histórias e crenças distintas. A crença em Oxalá vem das raízes africanas, dos escravizados, que eram trazidos para Salvador e encontraram na colina sagrada a representação mais semelhante à cultura que trouxeram de suas terras. Estou aqui na tenda da Jô. Dona Jô, fiquei sabendo que aqui é um sucesso de venda, né? Me diz aí, qual o segredo de vender tanto aqui no lado da Igreja do Bonfim? Simpatia com as pessoas, né? Ser simpático. Quando os clientes chegam aqui, saber tratar o cliente bem, que é o que eles gostam, entendeu? E dizer as coisas que a Bahia tem, né? Que é o tipo patuá, as figas de Guiné que o povo gosta, as guias. Então é coisa que o carioca gosta muito, é de ser bem aconchegante aqui na Bahia. Quando eles são bem aconchegantes, eles compram. E o que é que tem pra comprar aqui? Mostra aqui pra gente, vai. O que é a guia? A guia é aqui que eu tô usando. Sim. Já tô usando uma guia. Aqui é a guia de Xangô. É uma guia da prosperidade,
Aí o povo compra muito, porque a guia de Xangô por exemplo, alguém vai fazer a medicina, Xangô é o rei da justiça, o povo gosta. Tem o patuá também. O que é o patuá? Cadê o patuá? O patuá é muito bom. O patuá já é do candomblé, tá vendo? Aqui, cada um representa o orixá da Bahia. Esse aqui é Iansã, que é Santa Bárbara. Tem o de Iemanjá, que é muito comprado. E o de Oxalá, que é o pai de todos. Está relacionado às cores, é isso? É relacionado às cores. É a mesma coisa das fitas. Quando a pessoa vem aqui, o que mais a gente vende aqui é as fitinhas do Senhor do Bonfim. Que todo mundo que trabalha aqui no Bonfim dá uma de presente a quem chega. E é essa de presente que a pessoa faz o pedido. Aí realiza o pedido, vem aqui agradecer e vem na nossa barraca de novo. Então o pessoal gosta do aconchego que a gente dá. As fitas do Senhor do Bonfim foram criadas no século XIX e tornaram-se um amuleto de devoção. Esse costume começou a fazer parte da tradição do Senhor do Bonfim em 1809 e foi ideia de Manuel Antônio da Silva Servo, tesoureiro da devoção, que procurava uma forma de aumentar a arrecadação de dinheiro para a adoração do Senhor do Bonfim. Você adorou o Na Estrada de hoje, mas o papo aqui tá massa. Vamos acompanhar um pouco mais desse mega conhecimento com os professores César e a professora Harena. Estamos falando do 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e essa data foi escolhida lembrando o Zumbi dos Palmares. Com certeza. Um dos maiores símbolos da resistência negra são os quilombos. Sim. E eu queria que você dissesse pra gente o que era um quilombo, o que ele representava e que foi Zumbi para ser o escolhido como o maior representante. Se nós subirmos aqui o Pelourinho, chegarmos ali próximo da Catedral Basílica, ali tem uma estátua de Zumbi dos Palmares. O quilombo é o local de resistência dos negros contra os senhores de engenho, contra os bandeirantes. O bandeirismo nós dividimos em 3 fases. O primeiro, bandeirismo de apresamento de índios, porque você vai ter que, quando acontece a União Ibérica, a Holanda é a colônia espanhola, começa a lutar pela sua independência. Como Portugal estava na mão dos espanhóis, ele praticamente que proíbe o comércio de Brasil, Portugal e Holanda. Comércio a cana-de-açúcar. Que, para quem não sabe, quem financiou a colonização do Brasil em cima da cana-de-açúcar foi a Holanda. E aí o comércio de escravos negros é interrompido. Apela-se de novo para o índio como mão de obra. Depois você tem um tipo de bandeirismo extremamente miserável, que é o bandeirismo de contrato. O que é esse bandeirismo de contrato? Caçar negros fugidos e destruir seus núcleos de resistência. Onde o maior núcleo de resistência do Brasil colônia foi justamente o quilombo dos Palmares, certo? Que ficava na região de Serra da Barriga, em Alagoas. César, por que o quilombo era bem mata adentro? Justamente para dificultar a entrada dos bandeirantes, dificultar a entrada dos senhores de engenho. E tinha um grande lance, que é o seguinte: os negros que foram... Era preferível que o negro morresse em combate do que voltar para a senzala. Que os negros que voltavam para a senzala, eles iam ser extremamente torturados, para servir de exemplo. Então tinha os açoites, no Pelourinho, que eu já falei, tinha ferrar o negro. Você tinha um negócio que eles colocavam uma cangalha, deixavam até embaixo, e isso é uma expressão utilizada muito no interior, baixei a sua crista, né? Então esses negros sofreram verdadeiras barbaridades. As negras, né, tinham seus seios mutilados, né? E eu divido o negro em 2 partes. O negro do serviço pesado é aquele que tinha um tempo de vida muito pequeno, porque ele ia trabalhar de sol a sol na plantação de cana-de-açúcar, e a negra, que era a responsável pelo serviço da casa, o negro de dentro. Ela servia para quê? Para de mamar aos filhos da sinhá e da sinhazinha, certo? Arrumar a casa e servir de objeto sexual do seu senhor. Sempre tinha que ter uma negra grávida, porque o filho que ia surgir, ele ia substituir o outro que estava morrendo.
certo? É uma reposição. E quando o Assinhá, ou Assinhazinha, sabia que aquele negro que estava existindo, que estava nascendo, era filho do senhor de engenho com a escrava, ela tratava de vender aquela criança, para que o passado não ficasse bem latente, de que ali é filho de meu pai com tal escrava. Existia também o escravo reprodutor, cuja função dele era apenas engravidar as escravas, certo? Então, esses negros passaram por um processo de torturas violentíssimas, né? Totalmente, como hoje se fala muito em direitos humanos, né? Se fosse no dia de hoje, seria uma coisa muito louca. A gente, no Brasil, a gente não tem consciência ainda disso, que esse negro sofreu muito. Aqui o Pelourinho, como a gente já falou, que é local de resistência, muitos negros, para comprar o furria dos escravos, futuro líder do movimento, chamados cabeças, eles faziam o quê? Trabalhos para ganhar dinheiro e fazer a poupança. Os negros foram os primeiros poupadores no Brasil. 4 negros se uniam para poder puxar a carruagem de arruar da Sinhá ou da Sinhazinha. Esses negros carregavam um piano. As negras vendiam aqui os seus quitutes, que é bem retratado, melhor dizendo, pelo filme O Paió 1 e 2. Quais os quitutes que ela vendia? O acarajé, o abará, né? E que a gente incorpora isso ao nosso linguajar e não sabe que isso é negro. Muqueca, que é negra, cachaça, né? E um dos caras que a gente está aqui no Pelourinho, um dos caras que mais retratou a visão negra foi o Jorge Amado, que tem uma casa ali em cima. E para quem não sabe, Jorge Amado foi deputado federal constituinte em 1946. E é de autoria dele a liberdade de culto e de credo das religiões de matriz africanas, que depois foi muito massacrado pela ditadura militar, certo? Mas pertence a Jorge Amado essa lei de liberdade de culto. Porque durante o Brasil colônia e o Brasil império, a religião é católica apostólica romana sem tolerância religiosa. É por isso que os negros vão criar a igreja deles, vão adequar os seus orixás aos santos católicos, tá certo? Então ele tem que ter muita consciência sobre isso, sobre a posição do negro. O negro é importantíssimo. Segundo o padre Antonil, no seu livro Riqueza e Opulência do Brasil, ele disse que os negros, os escravos, eram os pés e as mãos do senhor de engenho. Media-se a importância do senhor de engenho pela quantidade de terra e principalmente pela quantidade de escravos negros. Fala de Zumbi, nós sabemos que existe uma escassez de fontes, né? Sim. Se você parar para ler, e vai ter várias informações acerca de Zumbi, mas a data do 20 de novembro, né, retrata o dia de sua morte, né? No dia 20 de novembro de 1695, isso, se eu não estou falhando na data, né, onde ele foi morto. Aí vem outro questionamento, inclusive feito por muitos alunos em sala de aula: por que escolher o 20 de novembro e não 13 de maio, já que o 13 de maio é o dia da abolição? Porque o 13 de maio é uma mentira, uma fake news. Nós temos a história do Brasil, e você como historiador sabe disso, e a professora como sociólogo sabe disso, que a nossa história tem uma visão eurocêntrica, a visão do dominante, certo? Não é a visão de quem lutou, não é a visão do dominado. Então você vai pegar a Lei Áurea, ela não libertou ninguém. Porque como eu falei, onde é que os negros dormiram? Beberam, comeram, se vestiram no dia 14. Como a professora colocou aqui, esses negros hoje, se você pegar a maioria da população de favelados, negros. A maioria da população carcerária, negros. A maioria de desempregados, negros. Se você pegar, ainda tem hoje cursos que são, nós que lidamos com a educação, cursos que são extremamente elitistas, como curso de medicina. Eu passei um tempo internado no Hospital das Clínicas, que é o hospital da Universidade Federal. Quantos negros fazendo medicina pela cota? Nenhum. Porque ele tem que estudar e trabalhar para se sustentar. E o curso da área de saúde é um curso muito caro. É um curso que exige dedicação total. E as universidades federais e estaduais foram feitas justamente para o pobre. Mas quem estuda é o rico. Certo? Isso que o negro foi relegado ao último plano.
13 de maio não ofereceu nada de bom para o negro. Nada de bom. Ele só foi expulso. Houve um êxodo rural. Né? Depois tem um movimento que acontece na República Velha, um movimento chamado Bota Abaixo, que tinha alguns casarões abandonados e esses negros passaram a ocupar, e o prefeito que ia valorizar aquela região se aproveitou de uma epidemia que era a febre amarela e varíola e dizia que febre amarela e varíola era transmitida pelo rato. Você vê que fake news. E aí dizia que onde é que estão esses ratos? Nos casarões abandonados. Só quem estava lá é quem? O negro. Aí você tira o negro de lá desses casarões, começa a urbanizar a cidade, e esse negro vai para onde? Para a favela. Favela é uma planta. Favela é uma planta. E que essa marginalidade começa com a Revolução Industrial. Porque o camponês vai sair do campo à cidade, só que a mão de obra dele é desqualificada. É a mesma coisa com o negro. O negro vai sair do campo à cidade e ele não tem emprego. Ele não tem como viver. Né? Então, a questão do 13 de maio é a maior mentira. E só houve essa assinatura por conta da Inglaterra. A Inglaterra queria mais mercados consumidores e mão de obra barata. E esse negro seria essa mão de obra desqualificada, que vai pegar com a máquina, vai ganhar dinheiro, mas muito pouco para se sustentar, mas ele vai ser mercado consumidor. Perfeito, Cezinha. Proharina, não tem como trazer uma discussão como essa sobre consciência negra sem discutir a formação da sociedade brasileira. Sim. Né? Como se deu a formação da sociedade brasileira e quais são os reflexos que nós temos hoje acerca dessa formação, minha prova? Então, né, como eu falei anteriormente, o processo de formação da sociedade brasileira, né, foi um processo que veio, né, através de muita exploração, trazendo aí para a realidade da nossa sociedade capitalista. É um processo que veio através de muita exploração da barbárie em si, né? E eu cito aqui em relação aos movimentos sociais, o quanto eles são importantes para essas conquistas, né, na sociedade contemporânea. Como o professor falou, né, os cursos, né, de maiores prestígios nas universidades, inclusive, não são feitos, né, não foram, na prática, feitos para a população proletária, né, para a classe trabalhadora. Então, tudo isso é muito resquício ainda desse processo, né, de colonização da nossa sociedade. Então, ainda há esse contexto, né, escravocrata, e que as políticas afirmativas elas ajudam nessa diminuição, digamos assim, mas ainda há esse resquício fortemente sólido na sociedade que permanece, né, cursos, por exemplo, de medicina, direito, ainda sendo majoritariamente ocupados por pessoas da elite, né, por uma classe elitista. Então, isso aí para a gente pensar do ponto de vista estatal, do ponto de vista social, do ponto de vista das desigualdades sociais, como é que a gente tem que encarar esses problemas, né, essas anomias sociais, digamos assim, que ainda há no nosso contexto contemporâneo, de que a classe trabalhadora ela ainda é muito limitada, né, a esse processo todo de exclusão, de marginalização, de separação, né, dessas classes em relação aos privilégios e a falta deles. Vamos dar uma pausazinha? Vamos agora chamar o quadro Na Hora do Job, hein? Fique ligado na dica. Falar um pouquinho da minha profissão. Em primeiro lugar, o que é profissão? Para mim, profissão é um trabalho onde você possa servir a comunidade, onde você possa trazer ganho para a comunidade. E eu acho que o curso de pedagogia da área de humanas, ela pode sim trazer isso. Sempre trabalhei em escola. E o trabalho do pedagogo é um trabalho grande, trabalho vasto. Você vai ter que fazer um trabalho com as famílias, então aproximar as famílias da escola, manter as famílias informadas do conteúdo, das atividades, do dia a dia do aluno. O trabalho com os professores, com os docentes, o acompanhamento de planejamento, verificar a avaliação, análise de gráfico de resultado, o trabalho com o aluno. Então, todos esses trabalhos são muito enriquecedores. Para você ser bem-sucedido no seu curso, eu acho que você tem que ter objetivos, você tem que ter metas, para que você saiba onde você quer chegar, né? Então, qual a sua rotina, qual o seu dia a dia, para que no final do dia, muitas vezes, a gente
tem a sensação de que não fez tudo, mas a gente fez muita coisa. Hoje eu me sinto uma pessoa muito realizada. Tenho mais de 30 anos na área de educação e não escolheria outro curso. Ele não é um curso rentável. Muitas escolas, ou quase todas as escolas, não tem muitos pedagogos. Mas eu não consigo me ver em uma outra área que não seja essa. É muito gratificante você conseguir perceber o crescimento do outro. O aluno descer para mostrar quanto ele tinha tirado naquela primeira avaliação, que você chamou ele para conversar, que você tentou entender o que é que levou aquele aluno àquele rendimento. E hoje ele te procura feliz, saltitante, com um novo resultado. Então é um trabalho conjunto, a família, a coordenação, né, em nome da escola e o aluno. Então, quando a gente falar de profissão, eu sugiro que pesquisem um pouco das profissões, pesquisem a grade de cada curso, qual a faculdade que você pensa. E o diferencial é você que vai fazer. Você pode trabalhar muito parecido com um trabalho de serviço social. Pesquise sobre a grade curricular para que você possa dizer que você acertou na sua escolha. Nunca é tarde para a gente mudar o rumo da nossa trajetória. Mas se eu tivesse hoje que orientar um aluno que está com dúvida, eu faria com que ele enxergasse, se inclinasse para o curso de pedagogia, porque o retorno é muito gratificante, é lidar com o outro de forma muito próxima. A Ariane queria estar perto do ser humano. Eram 2 cursos, era psicologia ou pedagogia. E na hora de eu marcar lá, eu terminei na opção, eu fiz UFBA, há muitos anos atrás, e na hora de eu assinalar, de eu preencher, eu terminei colocando pedagogia. Como Deus sabe de todas as coisas, não sei se no curso de psicologia, que também é da mesma área, eu seria hoje uma profissional tão realizada como eu sou hoje no curso de pedagogia. Olá galera, meu nome é Tairone Oliveira, professor de Física, e hoje nós vamos falar sobre força resultante centrípeta, ou também conhecida como força centrípeta. A força centrípeta é a força que aponta para o centro quando você está fazendo uma curva. Isso acontece porque no movimento circular, toda a aceleração ou toda a força é apontada para o centro, força centrípeta. A força centrípeta é muito importante para vários movimentos, por exemplo, movimentos como o looping, globo da morte, movimentos, por exemplo, como lombadas e como valetas. E isso aqui é muito importante. Lombadas e valetas têm função de segurança de velocidade, ou seja, função de reduzir a velocidade de um veículo quando o condutor está dirigindo. A gente vai chamar essa lombada, então, do ponto mais alto e a valeta do ponto mais baixo. Se perceba que na lombada, a força normal é diminuída, a sua sensação é de corpo mais leve. Já na valeta, a força normal é aumentada, a sua sensação é de corpo mais pesado. Isso ocorre porque justamente a força centrípeta está sendo apontando para o centro nas duas situações. Beleza? Então, sempre que você for falar de força centrípeta, é a força que aponta para o centro. Que dica bacana, hein? Para você que estava na dúvida, não tem mais dúvida nenhuma. Vamos voltar com o bate-papo? Né? Queria saber da nossa pró de Sociologia, né, se Karl Marx traz alguma contribuição, outros autores sociólogos aí sobre essa onda. Marx vem dizendo que a ideologia é a ideologia das classes dominantes, né? Então, como o professor citou, as minorias sociais por muitas vezes não têm essa consciência crítica, né? Por conta justamente dessa estrutura social que vem de forma subliminar por muitas vezes, nos trazendo essa construção no imaginário social de uma ideologia que não prevalece, né, os interesses nossos, né, classe trabalhadora. E aí acontece essas questões, né, de por muitas vezes defendermos ideias, e aí eu trago também o conceito de indústria cultural, né, que é a comunicação de massa, que traz essa ideia de defendermos aquilo que não está coerente com a nossa realidade social, que é a realidade da grande massa, né, da grande maioria. E trazendo aqui para a perspectiva, né, do 20 de novembro, das questões raciais, é muito importante a gente também pensar alguns autores, né, como eu vim tratando aqui da Sueli Carneiro, por exemplo, que traz a questão da interseccionalidade para retratar de como
né, as opressões, mais especificamente as opressões perante as mulheres, né, elas são colocadas na sociedade por meio também dessas ideologias, dessa construção que vem sendo feita, né, através de um processo capitalista permanente na sociedade, que ainda reforça, né, essas ideias, essas ideologias que trazem para o imaginário social esse entendimento que não chega a ser lúcido, porque não é crítico, e sim ele é induzido de forma subliminar pelo Estado, né, pela própria estrutura, pelo próprio racismo estrutural, como o professor citou. Então, há também esse processo, né, esse processo, né, esse trabalho de formiguinha cotidiano, de desconstrução de ideias e de construção de entendimento crítico sobre as estruturas que nos cercam, principalmente do ponto de vista das relações raciais, que é um dos pilares, né, da nossa formação social no Brasil. Ainda existe uma reconstrução da Casa Grande Senzala em pleno século XXI. Nós percebemos na estrutura das casas dos barões de hoje, né, da elite, uma velha estrutura, correto, da Casa Grande Senzala. Como eu falei, né, ainda há essa estrutura da Casa Grande e da Senzala na sociedade. Embora muitos, né, embora a grande massa, infelizmente, pelo ponto de vista, né, de uma estruturação estatal, que não nos leva a repensar, né, e a pensar criticamente sobre como isso, né, se operacionaliza na sociedade. Ainda há, quando a gente fala, né, sobre os lugares de poder, sobre a subalternidade, quando a gente fala sobre opressão de gênero, quando a gente fala de discriminação, a gente está falando da Casa Grande Senzala. A gente está falando desses lugares, né, que cada um está posto por uma indicação histórica, não por escolha. Mas por uma perpetuação do racismo e que somos condicionados, estamos, né, condicionados a isso, sem ao menos, por muitas vezes, questionarmos e compreendermos como isso funciona na prática na sociedade. Então, ressalto aqui em relação ao Dia da Consciência Negra e não da consciência humana, mas trazendo aí para quem defende, né, essa questão da consciência humana, quem sabe utilizarmos a nossa consciência humana para considerarmos importante e crucial, né, ainda que não tenha esse entendimento, o Dia da Consciência Negra, e que esse dia seja todos os dias. Porque só assim, a partir disso, que a gente consegue aí mudar a sociedade, avançarmos do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista, acima de tudo, humano, né? Ativar o nosso senso de humanidade e trazer isso para as nossas práticas cotidianas e para a nossa realidade social em prol de mudanças, né? Que é o que a gente espera de uma sociedade mais justa, de uma justiça social. E a ideia é, o que fazer para combater esse racismo, Cezinha? O que podemos fazer para combater esse racismo, além, né, de trabalhar em cima da consciência negra do 20 de novembro? Quais são as ações necessárias do Estado, as ações de diversos órgãos para combater esse racismo? Tem uma frase de um cara que eu sou muito fã, infelizmente já morreu, chama-se Nelson Mandela. Ele diz assim: o homem, no caso, o ser humano, não nasceu odiando. Ensinaram a odiar. Por que não ensiná-los a amar? Isso bate muito forte. Se você pegar aqui duas crianças de 2 anos, uma negra e uma branca, eles vão brincar. Quem é que incute na cabeça do menino branco que aquele negro não presta? É um adulto. Hoje nós estamos voltando, a Europa está vivenciando isso, e com muita ferocidade, os regimes totalitários. A direita sendo incorporada ao poder. A gente está vivendo isso na Itália, com a Giorgia Meloni. A gente ia viver isso na França, com a Jean-Marie Le Pen. A gente viveu isso aqui com aquele senhor, que eu não gosto nem de dizer o nome, me causa estranheza. Então, a luta do negro, ela é diária, a se afirmar. O negro é tão ou mais competente que muitos brancos. Eu fui assistir a uma peça lindíssima, e aconselho, já saiu em cartaz, mas aconselho que leiam o livro Torturado. Peça lindíssima. Lindíssima para você assistir. E para você ler, e pensar, e refletir. Certo? Você cair na real que o Brasil é negro. Que ser racista, ser preconceituoso, não muda nada na sua vida. Se que você não gosta, tudo bem, mas respeite.
Não fica humilhando os outros. Se o seu cabelo é liso, tudo bem, mas o meu é black, o problema é meu. Eu gosto de usar aquilo me identifica. Aquele cabelo, aquela roupa, se você pegar hoje, está se usando muito roupas das cores africanas. Certo? E você veja como é que é o seu negócio. Muitos brancos que no Brasil inteiro são racistas, preconceituosos. Mas vem para a Bahia para comer acarajé, abará, comer muqueca. Isso é de quem? O carnaval é de quem? Carnaval é chamado de intrudo. Quem fazia os negros, melavam uns aos outros e melavam de farinha. E o branco se apropriou. Então a gente tem que pensar que a nossa luta não só contra o racismo, mas ser antirracista e lutar pelo direito dos negros. E não existe direito dado de mão beijada. Nós somos historiadores, a gente sabe disso. É com muita luta, é com revolução, é com consciência, é com você levar cada vez mais o seu objetivo adiante. Hoje nós temos aí muitas pessoas que estão sendo protagonistas. Essa minha Larissa Luz, ela foi minha aluna no Mendel e no Antônio Vieira. A mãe dela hoje, que é escritora, Regina Luz, foi minha colega. Hoje você tem aí escritores negros que são os mais lidos que os brancos. Conceição Evaristo. Hoje a irmã dela é ministra da Cidadania. Hoje você tem uma ministra que é negra, a Aniele Franco. Agora, você pega ainda uma sociedade extremamente machista, porque 30% do Congresso, 30% é de mulheres. E as mulheres no Brasil são a maioria. Por que somente 30%? E se você pegar dos 30%, isso é estatístico, 5% são negros. E como a professora disse, todos os dias, todas as horas. Não é só 20 de novembro. Espero que você tenha gostado. E na próxima semana nós temos mais Tô Ligado.